Quer se aproximar mais de Deus? Expresse gratidão adorando a Ele. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Se você quer chegar onde Deus está, se quer entrar na presença dEle, você precisa ir ao endereço dEle. E o endereço dEle é o louvor. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Ingratidão não parece tão ruim quando comparada aos grandes pecados como assassinato e adultério, não é? Nancy DeMoss Wolgemuth está prestes a ajudar a responder essa pergunta, continuando na série chamada Gratidão. Recentemente li um artigo sobre reclamar. O artigo era de um homem chamado Paul Tripp, que conta sobre uma conversa que ele teve com um líder da igreja da Índia que veio aos Estados Unidos para estudar. Ele disse que os indianos são pessoas muito educadas. Paul Tripp perguntou a esse líder da igreja: John, quero te perguntar, o que você acha dos americanos? Você está aqui há um tempo. E John respondeu: você quer que eu seja honesto? E ele disse: com certeza. E então o homem respondeu: vocês americanos não têm ideia do quanto têm, e ainda assim sempre reclamam. Temos tanto, e ainda assim reclamamos. Palavras poderosas. Temos falado sobre gratidão, a atitude de gratidão e sobre como nossa gratidão deve transbordar à medida que recebemos graça abundante de Deus em resposta à nossa enorme culpa. Esse é o Evangelho: culpa, graça e gratidão. Hoje quero focar no oposto da gratidão, na falta de gratidão, na ingratidão. Quero que vejamos que um coração ingrato não é uma coisa pequena, que a ingratidão não é um pecado pequeno. Em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre os últimos dias. Eu acredito que estamos vivendo esses dias. Paulo acreditava que estava vivendo esses dias. Ele disse: saiba disto, nos últimos dias, ou seja, antes do retorno de Cristo, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Afaste-se também destes. Agora, eu li a lista inteira do que parecem ser pecados terríveis para nós, mas eu pulei um nesta lista. Quando Paulo descreve as características das pessoas nesses últimos dias, ele dá mais uma característica. Ele diz que as pessoas serão ingratas. Você pode acreditar que a ingratidão está nesta lista de pecados que acabamos de ler? E Paulo diz para se afastar dessas pessoas. Não tenha nada a ver com pessoas assim. Não deixe que elas te influenciem. Certamente não se torne uma delas. Nossa tendência é comparar pecados e pesá-los de diferentes maneiras. Podemos pensar que a ingratidão não é tão ruim comparada a coisas como ser caluniadora, ser cruel, ser traidora, teimosa, orgulhosa, amante de si mesma, blasfema. No entanto, Deus coloca todos esses pecados na mesma lista. Ele vê a ingratidão como estando no mesmo nível desses outros pecados, na mesma categoria. Quando chegamos a Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala novamente sobre essa questão da ingratidão, de não ser grato. Ele nos mostra que um coração ingrato é o solo onde muitos outros tipos de pecados crescem. Paulo diz:
Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Esse é o versículo 21 de Romanos, capítulo 1. Se você ler o resto de Romanos 1, verá uma progressão que leva aos piores tipos, os mais inimagináveis tipos de pecados morais. Paulo fala sobre uma degradação desenfreada e a maldade e a corrupção dos homens em questões morais, como ter desejos por aqueles do mesmo sexo e coisas que são pecados indescritíveis. Mas onde essa progressão começa? Começa no versículo que acabamos de ler. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Veja, a ingratidão é o pecado que é o primeiro passo numa progressão de declínio moral. Um espírito ingrato leva a todos os tipos de outros pecados. Como nos tornamos pessoas ingratas? Por que, às vezes, somos ingratas? Acho que uma das razões é que temos expectativas. Comparamos as coisas que os outros têm com aquilo que pensamos que gostaríamos de ter. Somos gananciosas. Andrew Carnegie era um multimilionário que deixou $1 milhão para um de seus parentes que, em troca, ficou bravo e ressentido com Andrew Carnegie porque ele deixou 365 milhões para causas de caridade. Aquele parente pobre estava bravo porque só recebeu $1 milhão. Em vez de ser grato pelo que ele tinha expectativas de ter mais. E ele foi ingrato. Sabe, somos ingratas porque esquecemos que somos devedoras. Nós somos aquelas que devem. Pensamos que nos devem algo. Pensamos que merecemos ter mais. E esquecemos que somos devedoras. Esquecemos as bênçãos de Deus. Estamos tão acostumadas a ter tantas bênçãos de Deus que as damos por garantidas. Tendemos a focar no que queremos ao invés de naquilo que temos. E focamos no que não temos em vez do que naquilo que temos. Tendemos a definir desejos como necessidades. As Escrituras dizem que, se tivermos comida e roupa, abrigo, um teto, estejamos contentes, estejamos satisfeitas. Mas pensamos que precisamos de comida, roupa, casa, e um certo tipo de casa, e um certo tipo de carro, e outro carro, e um certo tipo de férias, e um certo tipo de trabalho, e um certo tipo de casamento, e certos tipos de filhos, e certos tipos de amigos, e morar em um certo tipo de bairro. Pensamos que precisamos de muito mais do que temos e começamos a definir essas coisas como necessidades. A propaganda vai te dizer que você precisa dessas coisas. Elas podem ser desejos, mas não são necessidades. Quando começamos a definir desejos como necessidades, nos tornamos ingratas. Nos tornamos ingratas quando ficamos cegas para a graça de Deus ao nosso redor. Quando não temos olhos para ver como tudo ao nosso redor é uma expressão da graça de Deus. Como vimos em Romanos capítulo 1, esse pecado de ingratidão nos leva a uma espiral descendente que leva a todo tipo de pecado. Os pecados da amargura, raiva, violência, imoralidade. O Dr. James Kennedy, em uma mensagem sobre gratidão, disse o seguinte: uma pessoa ingrata está a apenas um passo de ter suas necessidades atendidas de maneira ilegítima. Você nunca seria tentado ou cometeria adultério se fosse grato pelo seu cônjuge. Você não seria tentado ao roubar se fosse grato pelo que tem.
Você não invejaria os talentos e habilidades dos outros se fosse grato pelos que Deus te deu? Você não seria orgulhoso se fosse grato? Veja, o orgulho interrompe a gratidão, e a ingratidão nos leva a tantos outros pecados. Em 1863, Abraham Lincoln emitiu uma proclamação de ação de graças. Ele chamou o povo americano para observar a última quinta-feira de novembro como um dia de ação de graças e louvor ao nosso benevolente Pai que habita nos céus. E ouça o que ele disse nessa proclamação de ação de graças em 1863. Ele falou ao povo da nação americana e acho que essas palavras são tão apropriadas e atuais hoje. Ele disse: temos sido os receptores dos melhores favores do céu. Temos sido preservados por muitos anos em paz, em prosperidade. Crescemos em números, riqueza e poder, como nenhuma outra nação jamais cresceu. Mas nos esquecemos de Deus. Esquecemos a mão graciosa que nos preservou em paz e nos multiplicou, enriqueceu e fortaleceu. E imaginamos em vão, no engano dos nossos corações, que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria sabedoria e virtude. Embriagados com sucesso ininterrupto, nos tornamos demasiadamente autossuficientes para sentir a necessidade de graça redentora e preservadora, demasiadamente orgulhosos para orar ao Deus que nos criou. O presidente Lincoln estava falando à nação, mas eu me pergunto se essas palavras não falam a nós, como indivíduos. Nós éramos culpadas, irremediavelmente culpadas, alienadas de Deus, e ainda assim, Ele veio a nós em nossa culpa e disse: eu derramarei minha graça sobre você. Onde nosso pecado abundou, a graça de Deus superabundou. As Escrituras dizem que todos os dias Ele derrama bênçãos sobre nós, e ainda assim, somos cegas para a graça de Deus, para a bondade de Deus. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós nos queixamos, nós ficamos irritadas com as coisas que não temos. Nós nos preocupamos com o que não temos. Nós reclamamos das coisas que gostaríamos de ter. Nós somos ingratas. As Escrituras dizem que a ingratidão não é um pecado pequeno. Quando eu cedo ao pecado da ingratidão, estou me colocando em um caminho que, inevitavelmente, me levará a outros pecados. A pessoa grata glorifica a Deus. A pessoa que se recusa a glorificar a Deus por sua bondade e sua graça, que não é grata, acabará sobrecarregada com mais culpa. Então a pergunta é, enquanto estamos pensando sobre o pecado da ingratidão hoje, se esse é um pecado que você precisa confessar. Você precisa dizer: Senhor, eu falhei em te agradecer. Eu sou uma daquelas pessoas ingratas listadas em 2 Timóteo capítulo 3, uma daquelas pessoas em Romanos 1 que simplesmente esqueceu de agradecer. Você precisa confessar a Deus o pecado da ingratidão? Nancy DeMoss Wogemuth estará de volta daqui a pouco com a segunda metade do programa Aviva Nossos Corações de hoje. Se você luta com o pecado da ingratidão, deixe-me falar sobre um livro que te ajudará a crescer e melhorar. Foi escrito por Nancy e se chama Escolhendo a Gratidão, Sua Jornada para a Alegria. Ele mostrará como a gratidão leva à paz e à alegria. As palavras deste livro vão ficar com você. Você vai se lembrar delas quando estiver tentado a resmungar e reclamar. Vamos voltar para Nancy. Matthew Henry era um conhecido comentarista bíblico no século XIX. Em uma ocasião, ele foi abordado por assaltantes. Isso é o que ele escreveu em seu diário ao refletir sobre a experiência. Deixe-me ser grato.
Primeiro, porque nunca foi roubado antes. Segundo, porque embora tenham levado minha bolsa, não levaram minha vida. Terceiro, porque embora tenham levado tudo que eu tinha, não era muito. E quarto, porque fui eu quem foi roubado, não quem roubou. Você vê aqui o coração de uma pessoa grata? Estamos falando esta semana sobre gratidão e vimos que, embora tenhamos uma culpa abundante, Deus derramou sobre nós sua graça abundante. E Ele nos chama a responder em abundante e transbordante gratidão. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Sempre transbordando de gratidão. O Salmo 92, versículo 1, nos diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. As Escrituras dizem que é bom dar graças. Hoje, quero que olhemos o porquê é bom dar graças ao Senhor. Por que devemos dar graças ao Senhor? E eu quero te dar várias razões. Veremos algumas hoje e outras na próxima sessão juntas. Razões pelas quais é bom dar graças ao Senhor. Em primeiro lugar, Deus nos ordena que sejamos gratas. E Ele é Deus. Se Ele ordena, devemos obedecer. Deus nos ordena que sejamos gratas. Salmo 50, versículo 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Salmo 105, versículo 1. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Colossenses, capítulo 3. E, aliás, todo o livro de Colossenses é um livro de ação de graças. Se você quer um ótimo estudo sobre gratidão, encontre as palavras gratidão e agradecimento no livro de Colossenses. 7 vezes em 4 capítulos, você encontrará um chamado para ser grata. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. E ele continua no versículo 17, dizendo: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Dar graças em tudo que você faz. Se está comendo, se está bebendo, se está indo trabalhar, se está indo para a escola, se está sentada na igreja, se está cuidando de seus filhos, se está limpando sua casa. O que quer que você faça, faça-o em nome do Senhor Jesus e faça-o de uma forma que dê graças a Deus Pai por meio de Cristo. Seja grata, é um comando. E como filhas de Deus que desejam ser obedientes, precisamos ser gratas porque Deus disse para sermos gratas. Em segundo lugar, a gratidão nos introduz à presença de Deus. O Salmo 95:2 nos diz: vamos à presença dele com ações de graças. Louvor é onde Deus mora. As Escrituras dizem que Deus habita no louvor do seu povo. Se você quer chegar onde Deus mora, se quer estar em sua presença, você precisa ir ao seu endereço. E o endereço de Deus é o louvor. Deus habita no meio dos louvores. O salmista diz: vamos à presença dele com ações de graças. Traga sua gratidão quando você entrar na presença dele, porque ele habita no meio dos louvores. O Salmo 100, versículo 4 nos diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Veja, quando entramos na presença de Deus, precisamos trazer nossa gratidão conosco. O sacrifício, o presente, a oferta de ações de graças.
Você se lembra, no Antigo Testamento, do tabernáculo e de como a presença de Deus habitava no Santo dos Santos? Mas o que estava bem antes da entrada do Santo dos Santos? Havia um altar de incenso, um lugar onde de manhã e à noite os sacerdotes ofereciam incenso, simbolizando as orações e a gratidão do povo de Deus. Como parte das responsabilidades diárias dos sacerdotes, ajudando o povo a entrar na presença de Deus, eles acendiam um incenso naquele altar, oferecendo agradecimentos a Deus. Venha diante da sua presença com ações de graças. Entre em seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvor. Você quer se aproximar de Deus? Então você precisa viver no lugar do louvor. Em terceiro lugar, é bom dar graças a Deus porque a gratidão honra e magnifica a Deus. Salmo 69, versículo 30. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Porém, nós não magnificamos a Deus no sentido de torná-lo maior do que Ele é. Ele é infinitamente grande. Não poderíamos torná-lo maior do que Ele é. Mas, quando oferecemos ação de graças a Deus, nós vemos a Deus de uma maneira maior e mostramos aos outros o quão grande Deus é. Nós o magnificamos, o honramos quando lhe damos graças. Em quarto lugar, é bom dar graças a Deus porque a gratidão produz a paz de Deus em nossos corações. Se você quer ter a paz de Deus governando em seu coração, precisa cultivar a atitude de gratidão. A atitude de gratidão é o que traz a paz de Deus. Estamos familiarizadas com aquele trecho em Filipenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Algumas traduções dizem: não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não se preocupem com nada. Em vez disso, conte a Deus suas necessidades, apresente seus pedidos a Ele, eleve suas súplicas a Ele, mas assegure-se de fazer isso com ação de graças. Ação de graças antes mesmo de receber as respostas. Ação de graças porque Ele é grande e Ele é bom, mesmo que Ele não faça o que você está pedindo que Ele faça. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui está o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela excede toda a compreensão humana, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, Paulo está dizendo, será como uma fortaleza ao redor do seu coração, como uma guarnição, uma muralha ao redor de sua mente. Isso protegerá sua mente da dúvida, do medo, da ansiedade, de ser sobrecarregada com suas circunstâncias. Em vez disso, você terá paz. Você poderá dormir bem à noite. Você será capaz de descansar em seu coração, mesmo que a batalha esteja acontecendo ao seu redor. Você terá a paz de Deus. Não porque suas circunstâncias tenham se resolvido conforme você gostaria. Não porque Deus tenha concedido tudo o que você pediu a Ele, para Ele te dar, mas porque a presença de Deus virá em resposta à sua ação de graças. Quando agradecemos a Deus, independentemente de nossas circunstâncias, aquele espírito de gratidão, aquela atitude de gratidão produz a paz de Deus em nossos corações. Agora, pense em algumas das circunstâncias em que você está enfrentando em sua vida neste momento. Eu olho aqui e vejo uma viúva recente. Passaram-se 3 meses desde que Rebeca perdeu seu marido.
Eu vejo outras que experimentaram tristeza nos últimos dias, algumas lutando em um casamento difícil. Vejo uma mulher que está cuidando de um marido com Alzheimer. Ela precisa da paz de Deus. Penso em mulheres que estão lutando com problemas com seus filhos. Pode ser que você tenha um filho, uma filha, um neto que não está seguindo a Deus e o seu coração está partido. Eu olho aqui e vejo uma mulher que tem alguns filhos que dão muito trabalho e ela poderia facilmente perder a sua paz por causa dessa situação. Esses são fardos pesados que as pessoas carregam. Pode ser em relação ao seu trabalho, um problema no trabalho que você não consegue resolver. Sua tendência é ficar ansiosa com isso, chegar em casa e se preocupar com isso, ficar acordada à noite pensando nisso. Pode ser um problema financeiro. Você chega ao final do mês e percebe que não sobrou dinheiro suficiente para chegar até o final do mês. É um fardo. Você tem que lidar com isso mês após mês. Pode ser um problema em relação à sua saúde. Um relatório médico que você recebeu e você está com medo, você não sabe como vai acabar. Você está orando, mas ainda assim está com medo. Pode ser um problema que você está enfrentando em sua igreja. Talvez a sua igreja esteja passando por algo, como ouvi falar sobre uma igreja nesta comunidade recentemente que está passando por alguns problemas difíceis. Questões de disciplina na igreja e questões de diferenças de opinião e algumas divisões dentro de uma igreja local. Você talvez esteja no meio disso tudo e não tenha certeza de como deve responder. Essas são coisas que podem preocupar nossos corações. As Escrituras dizem para não se preocupar com nada. Em vez disso, conte suas necessidades a Deus, faça seus pedidos a Ele. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Diga a Ele o que está em seu coração e, ao fazer isso, dê graças a Ele. E, ao lhe dar graças, Ele promete que a sua paz, essa paz sobrenatural, inexplicável, será como uma guarda, uma fortaleza, um guarda-costas ao redor da sua mente e do seu coração. As circunstâncias podem não mudar, mas você terá a paz de Deus. Senhor, há tantas razões para nós sermos gratas. Oro para que nos ajudes a levar isso a sério, a sermos gratas, porque Tu nos ordenaste que dessemos graças, a sermos gratas porque é assim que entramos em Tua presença e queremos estar perto de Ti. A sermos gratas porque, quando damos graças, honramos e magnificamos a Ti, e Tu és digno de ser honrado e magnificado. E a darmos graças porque, quando fazemos, isso produz a paz de Deus em nossos corações. Senhor, vivemos em um mundo atribulado que precisa de paz. Ajuda-nos em nossos momentos atribulados a sermos mulheres agradecidas e a Te agradecermos pela Tua promessa de que a Tua paz guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome dele oramos com gratidão. Amém. Nancy DeMoss Wogemuth mostrou a você um caminho para a paz. Esse caminho vem da gratidão. Espero que você siga em frente com o programa de hoje, desenvolva um espírito grato e descubra o tipo de paz que Nancy tem descrito. Seu novo livro, Escolhendo a Gratidão, Sua Jornada para a Alegria, vai ajudá-la a crescer nessas áreas. Encomende hoje mesmo a sua cópia no nosso site www.avivanossoscoracóis.com. Agradecer mostra a condição do seu coração. Descubra por quê no nosso próximo episódio. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.